Salve, salve, meus amigos! Muito boa noite para cada um de vocês. É uma satisfação imensa receber todos vocês aqui no 14º Fórum Jurídico do Unipan. Este evento incrível em que nós conseguimos reunir aí, diversos palestrantes do Brasil afora, diversos renomes, nacionais e até mesmo internacionais do nosso direito. Pessoal, uma grata satisfação. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês pela participação, efetiva, pela participação intensa. Nós estamos mantendo, felizmente, uma média de 1.100 participantes a cada turno. Isso, para nós, é uma felicidade muito grande, Poder ver o nosso evento dando sucesso, não há nada que pague isso. E aí, pessoal, hoje nós teremos mais uma grande noite de palestras, Uma noite do processo. Vamos receber aqui dois grandes palestrantes diretamente de Salvador. Portanto, vamos aproximar Salvador de Patos de Minas e do resto do Brasil nesta noite de hoje. Porém, antes de nós darmos início, eu quero aqui divulgar para vocês um pequeno vídeo da Atlética, que está realizando aí uma ação muito interessante nesses tempos de frio, Lançando uma campanha do agasalho. E, portanto, nós vamos rodar um vídeo para vocês, um vídeo bem legal, preparado pela Atlética, que não tem o intuito de constranger, muito pelo contrário, mas sim de sensibilizar o coração de cada um, a fim de que também nós possamos embarcar nesta bacana ação de solidariedade e fraternidade. Portanto, vamos nessa, vamos contemplar o vídeo preparado pela Atlética. Vamos lá. No sábado, pouco antes da durante a madrugada, a temperatura chegou aos 4 graus. E as temperaturas devem continuar baixas em todo o estado. Existe previsão de geada no sul de Minas. Um dia eu passo frio, amanhã eu passo quente. Eu não tenho onde guardar. Um dia eu guardo minha coberta aqui, outro dia outro pega em mim. Eu não julgo, porque do mesmo jeito que eu sinto frio, eu também. Um dia é calor, outro dia é frio, outro dia é frio. Época de chuva é péssimo. Eles veem a gente assim, julga a gente pelas aparências. Não dá oportunidade. Eu tô pedindo, pegando, segurando na mão de Deus para arrumar um lugarzinho para me ficar. E agora, nesse momento, eu tô sentindo frio. E eu não tenho nada de frio. O senhor não passa frio, não? Amém, porque Deus é pai, Ele não é padrasto. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa já chega de longe. Parece que tá vendo um bicho, mas eu sou ser humano. Mas é uma pessoa que vai ver um bicho de pau, mas não deu. Ele é uma história, mas eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É isso que eu tenho que falar, e Deus abençoe vocês. Pois bem, meus amigos, vamos cada um de nós, então, nos sensibilizar e engajarmos aí nessa importante campanha. Se você não é de Patos de Minas, que você possa, então, fazer também a sua ação aí na sua cidade, ok? Meus queridos, como eu disse antes, então, nós receberemos essa noite dois grandes palestrantes diretamente de Salvador, Bahia. Teremos um primeiro palestrante que vai fazer uma abordagem na área do direito processual penal e o segundo palestrante na área do direito processual civil. Estamos tendo até algumas rixas, entre civilistas e penalistas no nosso chat aí no YouTube. Eu confesso que todos vocês sabem a minha preferência, não é verdade? Mas, para além disso, quero dizer que essa discussão é uma discussão inócua, porque, no fim das contas, é o direito constitucional, meus caros, que está acima, então, de todas as outras categorias do direito. Mas, brincadeira à parte,
vamos efetivamente iniciar o nosso evento de hoje, então. E eu quero aqui lhes apresentar simplesmente um dos maiores processualistas penais do Brasil. Um sujeito que eu tenho, na verdade, como referência para mim, né, enquanto docente de processo penal também. Foi meu professor em uma galáxia um pouco distante, né, não vale a pena mencionar o ano para não confessarmos aqui a nossa idade. E temos uma grande honra, né, de recebê-lo hoje em Patos de Minas, Minas Gerais. Este professor é ninguém mais, ninguém menos que o professor Nestor Távora. Ele que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, é advogado criminalista, ex-defensor público, né, do estado de Alagoas e também autor de diversas obras jurídicas, dentre eles sobre o manual de código, sobre o manual de processo penal da editora Juspódio, que inclusive vocês podem encontrar aí no site desta editora. Sem mais delongas, com a palavra, professor Nestor Távora. Bem, boa noite. É um grande prazer participar do evento aqui na Unipam. Hoje também é grata satisfação saber que o professor eu estarei acompanhado aqui por um processualista civil extremamente renomado, também baiano, meu conterrâneo, e agradecer à professora Sabrina pelo convite inicialmente, tão gentil, e que fez toda essa articulação para viabilizar que eu estivesse aqui hoje. Agradecer ao professor Alexandre, coordenador aí do curso de Direito da Unipam. Confessar que estive em Patos de Minas já algumas vezes, sempre me recebeu muito bem, foi uma grata satisfação estar nessa aprazível cidade. Minas Gerais sempre me acolheu extremamente bem, já morei 5 anos, inclusive em Belo Horizonte, e partilhar com vocês as minhas inquietações, professor Gabriel, com relação ao pacote anticrime, as discussões específicas de um ano, que é um ano tão difícil em razão da pandemia, um ano que é realmente um divisor de águas em tudo que a gente imaginava, ora, até para o futuro, as esperanças, as convicções, e também um ano que tinha tudo para ser, ora, uma grande referência para a minha matéria, o direito processual penal. Nós tínhamos, à luz da atividade do ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro, uma pretensão de trazer um pacote anticrime muito mais rígido, com intervenções muito mais firmes no Código de Processo Penal. Ora, à luz de uma expressão amplamente empregada pela imprensa, o projeto do Moro foi desidratado, inclusive foi um dos elementos deste estremecimento entre ele e o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. E fato é, tivemos uma reforma no Código, uma reforma não tão drástica quanto aquela que se pretendia. Na minha ótica, avançamos bastante e, com pesar, eu afirmo que o que precisávamos verdadeiramente era de um novo Código de Processo Penal. Olá, meus amigos de Patos de Minas, me perdoe imensamente, infelizmente aqui em Salvador, em razão da instabilidade, acabamos tendo um problema com relação ao link, mas vamos aí retomar. Eu agradeço a participação de vocês, é um prazer efetivamente integrar esse grande evento da Unipam e falar da reforma do Código de Processo Penal como grande emblema, inclusive governamental, no âmbito da segurança pública. É um ano frustrante, o ano de 2020, por uma série de fatores. A própria pandemia nos tirou um pouco do rumo das grandes discussões e estamos hoje voltados a uma discussão envolvendo, claro, um tema importantíssimo, que é a nossa saúde, mas no direito processual penal, tínhamos no ano de 2020 o grande ano, exatamente pela aprovação do pacote anticrime, mas com um elemento que eu ainda me ressinto. Nós temos um projeto tramitando no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 156, entabulado novo Código de Processo Penal. E nos parece que esse novo Código de Processo Penal, infelizmente, ele não vai nascer tão cedo. E nós temos até hoje, mesmo com essas micro, entre aspas, reformas, um código que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. Um código que foi aprovado em plena ditadura. Estávamos vivenciando o Estado Novo, um regime ditatorial. Ora, na batuta do Getúlio Vargas, no ápice da Segunda Guerra Mundial. E o nosso código tem inspiração fascista no Código Rocco
Itália. Então, temos uma realidade que precisa ser alterada. Mas o pacote anticrime, ele nos trouxe uma certa esperança. Justifico. Dentro hoje do meu discurso, eu vou tentar mostrar a vocês as grandes alterações e a nova forma de conceber o sistema inerente ao direito processual penal. E talvez o grande marco, é importante frisar, esteja no artigo 3º-A de água do Código de Processo Penal, ao consignar que a estrutura do processo é a estrutura acusatória e que o juiz não pode substituir o promotor na atividade de prospecção probatória. Ora, o artigo 3º-A de água diz muito, porque um sistema que pretende ser acusatório, ele vai se notorizar pela separação de funções. A separação da função de acusar, de defender, de julgar e de investigar. O juiz não pode atuar como se parte fosse, porque se o juiz é um protagonista, se ele atua exatamente no âmbito de atividade típica da parte, esse juiz é um juiz inquisidor. Ele é um acusador disfarçado. E o grande alicerce do devido processo legal é a imparcialidade do órgão julgador. E a imparcialidade do juiz é um bem memorável e que não tem preço. E que anda de mãos dadas com uma lógica jurídico-constitucional de respeito a um sistema democrático e garantista de direitos. Ora, esse magistrado supra partes, não é um juiz neutro. Veja, nós não temos neutralidade. Todos nós temos as nossas idiosincrasias, as nossas percepções, as nossas vivências. Mas a imparcialidade ela é necessária. E com isso, em 1988, olha como é importante, o Ministério Público ganhou protagonismo, que é muito bem-vindo. O Ministério Público ganhou prerrogativas que outrora não eram conhecidas. E para que o Ministério Público atue cumprindo o seu papel, é necessário afastar o juiz desta atividade de protagonista, para mantê-lo na condição de órgão imparcial. Para tanto, criamos uma figura central, que é o juiz das garantias. Certamente, vocês ouviram, inclusive na imprensa, o tratamento do juiz das garantias. Até porque o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, era radicalmente contra a implementação do juiz das garantias. Aliás, não é segredo algum, até porque ele reafirmou esse entendimento para a grande imprensa, ele pediu ao presidente da República que promovesse um veto no Instituto do Juiz das Garantias. Mas que figura é essa que gera tanta polêmica? Vê se faz sentido. O juiz das garantias não é um juiz investigador. Esse juiz é o juiz que atua na fase preliminar, despachando com o delegado de polícia, despachando com o membro do Ministério Público, com os responsáveis pela investigação. Esse juiz adota medidas cautelares na fase do inquérito, decreta prisões. Esse juiz é informado de toda e qualquer investigação instaurada. É esse juiz que vai conduzir a audiência de custódia. Mas o juiz das garantias, ele está impedido de atuar na fase do processo. Na fase do processo teremos outro magistrado. Um magistrado que não está enfronhado nessa fase preliminar. Um magistrado que não despachou com as autoridades investigantes. E com isso eu preservo a imparcialidade do juiz que atuará na fase processual. Ora, uma grande sacada de repartição de funções. Por isso a lógica do juiz das garantias. Mas qual foi o trauma perante o Supremo Tribunal Federal? O ministro Luiz Fux, apreciando medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade, o Fux suspendeu a implementação do juiz das garantias. E a matéria agora será submetida ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, que decidirá
se o juiz das garantias é ou não constitucional. Ora, arguíram um vício quanto à iniciativa de lei, porque se a figura do juiz das garantias alterar a estruturação do Poder Judiciário, a iniciativa não poderia ser do Congresso Nacional. Ora, diante dessa realidade, nós temos inúmeras repercussões em institutos riquíssimos dentro da malha do direito processual penal. Ora, no nosso encontro de hoje, eu não posso me furtar a formular uma segunda abordagem que também está suspensa pelo Supremo e que eu falo com um pesar, quase que com uma dor no coração. Por quê? Ora, nós temos no parágrafo 5º do artigo 157 a previsão de que o juiz que tem contato com uma prova ilícita, ele estaria impedido de julgar a causa. Vale dizer, se o magistrado teve acesso à prova ilícita, ele pode estar comprometido subjetivamente. Esse juiz estaria impedido de julgar a causa e o processo, então, seria apreciado pelo seu substituto legal, com o desentranhamento da prova ilícita. Só que essa previsão de impedimento do juiz que tem contato com a prova ilícita, ela foi suspensa por deliberação do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez no dedo do ministro Luiz Fux. Agora, Nestor, o pacote anticrime, ele trouxe uma repercussão tremenda no sistema prisional. O sistema prisional, ele foi diretamente impactado pela reforma trazida pelo pacote anticrime, por múltiplos argumentos. E o primeiro que eu gostaria de sensibilizar você é inerente ao tema prisão em flagrante. Por quê? O auto de flagrante prevê o artigo 306 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo 1º, ele deve chegar nas mãos do juiz em até 24 horas da prisão. Então, toda pessoa que é presa, o auto de flagrante chega nas mãos do magistrado em até 24 horas da prisão. Mas como é que o juiz hoje vai se comportar para com o auto de flagrante? Nas 24 horas subsequentes, o juiz deve realizar uma audiência chamada de audiência de custódia. O que se quer com essa audiência? O juiz, ele vai ouvir o flagranteado, na presença do Ministério Público e na presença obrigatória do advogado. E com essa oitiva, o juiz terá melhores condições de deliberar sobre a situação prisional. Vale dizer, se o juiz entender, pensa comigo, se coloca agora como espectador desse contexto, se o juiz entender que a prisão é ilegal, toda e qualquer prisão ilegal tem que ser relaxada. O relaxamento caracteriza a libertação incondicional da pessoa que foi ilegalmente presa. Se a minha prisão constatadamente é ilegal, ela deve ser relaxada pelo magistrado. O que vai acontecer, usualmente, na nossa audiência de custódia. Agora, se o juiz entender que a prisão é legal, ele homologa o auto. A homologação revela a chancela do juiz para tudo o que aconteceu no âmbito do Departamento de Polícia. Mas quando o auto é homologado, pensem comigo, o juiz tem que idealizar o seguinte: meu Deus, manter esse sujeito preso é necessário? Se o juiz entender que mantê-lo no cárcere é útil para o inquérito ou para o futuro processo, o juiz converte o flagrante em prisão preventiva. Faltam palavras para dizer quanto isso é importante. Porque hoje uma pessoa que é capturada em flagrante só permanecerá presa se o flagrante for convertido em prisão preventiva. E essa conversão só pode acontecer se os requisitos da prisão preventiva estiverem presentes. Ora, vale dizer, se a manutenção do cárcere foi extremamente útil, porque a regra no Brasil, mesmo que alguns divirjam insistentemente, mas a regra é a manutenção da liberdade em razão da preservação do nosso estado de inocência. Mas qual é o ponto-chave, e que eu não posso me furtar aqui
Ora, a vocês, muitos que ainda estão na graduação, há uma reflexão. O sistema prisional, ele é extremamente caro e o sistema prisional, ele é absurdamente ineficiente. Mesmo com o senso comum de que pessoas que concorreram para delitos graves e que são risco social devem ser encarceradas, preenchendo os requisitos da prisão cautelar. Mas existem tantos outros sujeitos que eventualmente são encarcerados, mas nós não temos o preenchimento dos requisitos de uma medida cautelar prisional, ou então que internamente percebemos que mantê-lo no cárcere não é necessário. Então o nosso código diz o seguinte: juiz, você só converte o flagrante em prisão preventiva se as medidas cautelares não prisionais não forem suficientes para a hipótese. Em última análise, se o juiz entender que proibir o sujeito de frequentar determinados lugares é suficiente, faça isso. Se o juiz entender que à noite, nos finais de semana, ele ficando em casa é suficiente, determine essa medida. Se o juiz entender que impor o uso de tornozeleira eletrônica é suficiente, ótimo. Se o juiz entender que proibi-lo de frequentar determinados lugares é suficiente, sensacional. Nós temos um leque extenso de medidas cautelares distintas da prisão, que são menos onerosas do que o cárcere, que não trazem as agruras do cárcere cautelar e que, eventualmente, são mais eficientes. Até porque estar no estabelecimento prisional gera um risco tremendo de uma obrigatória filiação a uma facção criminosa. Não existe no estabelecimento prisional uma ambientação de alheiamento. E quando eu coloco pessoas que não estão vinculadas à atuação criminosa organizada no estabelecimento prisional, muitas vezes, e isso é paradoxal, o crime organizado se fortalece. O crime organizado arregimenta mais soldados. Então, o próprio juiz tem uma ferramenta de filtragem. Vale dizer, se ele entender que medidas cautelares distintas da prisão são suficientes, que ele as aplique, evitando a conversão do flagrante em prisão preventiva. Agora, olhe que ponto de atenção redobrada. E se o juiz homologou o auto de flagrante e entendeu que a prisão não é necessária, não é útil nem para o inquérito, nem para o processo, o juiz concederá ao sujeito liberdade provisória. Liberdade provisória sem fiança ou liberdade provisória mediante fiança. Eu fui defensor público 5 anos no estado de Alagoas. E era muito comum um discurso, inclusive na própria mídia, dizendo assim: a polícia prende e o judiciário solta. E é por isso que o país não funciona. Mas calma. Para repetir esse senso comum, até porque na graduação o senso crítico e a desconfiança andam de mãos dadas com a boa formação, é fundamental você dominar quais as razões de concessão de liberdade provisória. Ora, o sujeito acabou de ser preso em flagrante legalmente, mas vai ser solto. E vai ser solto sem pagar nada. Ora, quem é que tem esse direito? Veja se isso é razoável. Olha a primeira situação. Tem direito de usufruir de liberdade provisória sem fiança? Vale dizer, será libertado sem pagar nada? O sujeito que agiu amparado por qualquer excludente de ilicitude. Vale dizer, eu agi em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento de um dever legal, eu tenho direito de gozar de liberdade provisória. Eu serei libertado e não vou precisar pagar nada. Quer ver? Na minha comarca, é importante quando você, ora, personifica a situação do direito, para que a gente possa humanizá-lo, para que a gente não fique só no mundo abstrato das ideias. Mas olha o caso que eu acompanhei enquanto defensor público. O filho matou o pai. Ora, ele matou o pai no seguinte cenário. O pai chegou embriagado em casa, obstinado a matar a mulher, vale dizer,
a mãe do suposto autor do fato. Ele estava com um facão e com uma foice. O filho, então, tentou proteger a mãe com a cadeira de casa. Deu um golpe no pai com a cadeira. A foice caiu no chão. Ora, o filho pegou a foice e o pai investiu contra ele com o facão. O menino já encurralado, porque a briga foi para a frente do casebre, numa pequena viela, numa rua extremamente pobre. O filho ficou acuado. Quando o pai investiu para cima dele, ele deu um golpe de foice. O pai, bêbado, ao invés de repelir o golpe, virou de lado. A foice bateu na lateral do pai, dilacerou o pulmão e as costelas. Quando a polícia chegou no local, o garoto, ainda com 18 anos, um garoto, estava em cima do cadáver do pai, totalmente ensanguentado, chorando em estado de choque. A situação foi tão grave, tão grotesca, que depois esse garoto foi internado, ele ficou sequelado, problemas psicológicos gravíssimos. Só que o auto de flagrante foi lavrado, foi remetido ao fórum. A prisão foi legal. O auto de flagrante foi homologado pela juíza. Mas, doutor, a pergunta necessária: manter esse garoto no cárcere é útil à investigação ou ao futuro processo criminal? Ora, claro que não. Porque ele agiu amparado pela excludente de ilicitude mais conhecida, que é a legítima defesa. Legítima defesa própria, para salvaguardar a própria vida, e legítima defesa de terceiros, para proteger talvez a pessoa mais importante na vida de qualquer um de nós, que é a nossa mãe. Então, assim foi concedida a liberdade provisória sem a necessidade de pagar nada. Sabe como é que foi noticiado na imprensa? Filho mata o pai e é libertado em menos de 24 horas. Para dizer, ora, um tipo de comunicação que não ajuda em nada na boa interpretação do direito. Então, tem direito de gozar de liberdade provisória quem agiu amparado por qualquer excludente de ilicitude. Alguns poderiam dizer, mas Nestor, isso não é tão comum no dia a dia. Eu até concordo. Mas nós temos um segundo fundamento de concessão de liberdade provisória que é o mais emblemático. Tem direito ao instituto o sujeito que foi preso em flagrante legalmente, olha agora o juízo lógico, mas não preenche os requisitos de uma prisão preventiva. Se eu não preencho os requisitos da prisão preventiva, eu tenho direito de gozar de liberdade provisória. E eu insisto nesse ponto. Liberdade provisória é direito. Nós não estamos dependendo de favor de quem quer que seja. E diante desse direito, eu não posso flexibilizá-lo. Ora, não transija com os seus direitos, porque isso em algum momento pode pairar ao arbítrio. Então, temos aqui. Perdão, agora. Voltou, não sei o que foi que aconteceu aqui no nosso link, mas enfim, temos aqui uma segunda hipótese de concessão de liberdade provisória que é extremamente marcante. Agora, o que o pacote anticrime fez com essa previsão? E aí, uma previsão de duvidosa constitucionalidade. O pacote anticrime afirma que não cabe liberdade provisória. Olha o que você vem acompanhando pela imprensa. Para os reincidentes, então o legislador está sendo extremamente rígido com aquele que é reincidente. Para os sujeitos que integram organização criminosa armada ou milícia. E para o sujeito que é flagranteado portando arma de fogo de uso restrito. Percebeu? Então, aí está o contexto da análise do juiz dentro da audiência de custódia, que é a grande novidade do pacote anticrime dentro do tema prisão em flagrante. Agora, ainda no sistema prisional, eu vou abordar com vocês a questão da prisão preventiva. E eu não posso me furtar aqui a destacar 3 elementos que são essenciais. Olha o primeiro. Prisão preventiva não pode ser decretada de ofício. Em nenhuma hipótese. Juiz não decreta prisão de ofício. Para que o juiz decrete prisão, ele precisa ser provocado. Isso anda de mãos dadas com a pretensão de um sistema acusatório. Com essa separação de funções, o juiz é órgão supra partes.
Então, o artigo 311 do Código foi reformado, digno de aplausos, exatamente para proibir que o juiz se aventure a decretar uma prisão preventiva de ofício. Essa a primeira constatação importante. Qual é a segunda constatação importante à luz do pacote anticrime? Veja se faz sentido. Para que se decrete uma prisão preventiva, é necessário que o juiz embase a ordem de prisão com argumentos novos ou contemporâneos. É o que está dito no parágrafo 2º do artigo 312 do CPP. Ora, veja, no passado recente dos escândalos no Brasil, o ex-presidente da República, Michel Temer, você deve lembrar disso, assim que ele virou ex-presidente, ora, a tramitação do processo, já que o presidente goza de foro por prerrogativa no Supremo, quando ele vira ex-presidente, o processo é remetido ao 1º grau de jurisdição. Ora, Michel Temer foi preso preventivamente por determinação da Justiça Federal. Mas qual foi a tese da defesa? Por favor. Ora, sem nenhum critério de politização, sem nenhuma empatia ao ex-presidente Michel Temer. Mas o argumento principal da defesa foi o seguinte: nós não podemos promover a prisão diante de fatos que justificariam o cárcere 2 anos atrás. Nós estamos decretando uma prisão hoje por supostos acontecimentos ocorridos há mais de 2 anos. Então, faltou o critério da contemporaneidade. Eu só posso decretar prisão preventiva por argumentos atuais, novos, que justifiquem no dia de hoje o encarceramento. Afinal, como diz o ditado popular, nada mais velho do que o jornal de ontem. Então, a ideia da contemporaneidade foi trazida e inserida no Código de Processo Penal. Agora, diante do nosso diálogo, talvez a alteração mais impactante. A prisão preventiva hoje, até a grande mídia, encontrou uma forma de explicar para o público, durante a Operação Lava Jato, a diferença entre prisão preventiva e prisão temporária. Qual era o argumento usado por todos os âncoras de jornal no Brasil? Prisão temporária é uma prisão que tem prazo de duração. A prisão preventiva é uma prisão sem prazo. Ora, tudo bem, é uma verdade. Prisão preventiva não tem prazo máximo de duração. O sujeito fica preso preventivamente enquanto for útil para o inquérito ou útil para o processo. E a utilidade é medida, é mensurada pela presença dos seus requisitos legais. Só que o que é que o pacote anticrime fez? Veja, o pacote anticrime inseriu um parágrafo único no artigo 316 do CPP, inaugurando o que eu estou chamando de direito ao não esquecimento. O que é que isso significa, Nestor? Vê se faz sentido. Quando o juiz criminal decreta prisão preventiva, a cada 90 dias, ele está obrigado a revisitar a ordem de prisão e justificar novamente se o sujeito deve ou não permanecer preso. Então, não é simplesmente decretar prisão preventiva e esquecer o sujeito no xadrez. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Ora, esse ano agora de 2020, no mês passado, no mês de abril, eu impetrei um habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando que o sujeito está preso preventivamente há 7 anos. Já pensou 7 anos preso sem que exista trânsito em julgado da sentença? Será que a autoridade que decretou a prisão ainda se lembra daquele caso? Será que efetivamente o judiciário ainda tem a mais remota ideia de quem é aquele sujeito? Com todo respeito, me parece que não. Esse sujeito foi esquecido. Nós temos, então, com o pacote anticrime, o direito, enquanto cidadão, enquanto jurisdicionados, o direito de não sermos esquecidos a partir do momento em que somos presos. Então, o juiz está obrigado a revisitar o mandado de prisão a cada 90 dias
e tem que motivadamente indicar as razões de eventualmente manter o cárcere preventivo. Grande novidade, muito bem-vinda, auspiciosa, trazida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. E eu não posso me furtar, dentro do sistema prisional, a destacar para vocês o elemento que para mim hoje é o mais inquietante. Pouco antes de começar aqui o nosso encontro, a nossa palestra, eu conversava com meu amigo e irmão Rogério Sanches. Discutíamos alguns itens do pacote anticrime. Mas chegamos na nossa conversa no seguinte assunto: execução provisória da pena. Todos vocês, independente da empatia ou não com o processo penal, mas todos vocês ouviram na imprensa, em algum momento, falar sobre execução provisória da pena. Até porque tivemos um ilustre réu que teve a execução provisória da pena implementada. Um conhecido réu, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tivemos a execução provisória da pena desse ex-presidente. Só que essa matéria foi parar no Supremo. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a execução provisória da pena é inconstitucional. Qual foi o argumento trazido pelo Supremo Tribunal Federal? O artigo 283 do Código de Processo, também reformado pelo pacote anticrime. Sabe o que é que o artigo 283 diz? Ora, em síntese, o recado dado pela lei é o seguinte: antes da condenação transitar em julgado, só cabe prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Ora, se só cabe flagrante, preventiva ou temporária, a execução provisória da pena não se enquadra em nenhum desses três rótulos. Qual era a ideia da execução provisória? Se a minha condenação foi confirmada por um tribunal e não cabe mais nenhum recurso ordinário, eu vou começar a cumprir pena. Mesmo que eu tenha interposto recurso ao STJ ou recurso ao Supremo. Porque os recursos ao STJ e os recursos ao Supremo Tribunal Federal não têm o condão de suspender, de impedir o imediato cumprimento da pena. Só que o Supremo reconheceu que esse tipo de interpretação ofende a Constituição Federal. E o Supremo também reconheceu que esse tipo de interpretação fissura o princípio da presunção de inocência. Só que, o que é que o pacote anticrime fez conosco? Olha agora o trauma. Um artigo que é extremamente criticado, que é o artigo 492 do Código de Processo Penal. O pacote anticrime está permitindo que o sujeito condenado pelo tribunal do júri comece a cumprir a pena imediatamente, independente de interpor apelação para o Tribunal de Justiça. Ora, e para tanto, é necessário que ele seja condenado pelo júri a 15 ou mais anos de privação da liberdade. Eu sei que falar em crime doloso contra a vida choca. Ora, são crimes de sangue, crimes gravíssimos. Mas só quem vivencia o dia a dia da justiça criminal, o dia a dia forense, e não são poucas. Ora, vale muito a pena olhar dentro de uma realidade catalogada de acompanhamento processual que temos dezenas, centenas de reversões de decisões emanadas do júri diante de um manancial probatório pífio, raquítico, insuficiente. Então, admitir a execução provisória da sentença de primeiro grau sem que o Tribunal de Justiça aprecie o recurso de apelação, isso envolve uma fissura literal, uma ruptura da própria concepção do princípio da presunção de inocência. E para que eu possa trazer realmente uma crença, doutor, talvez até um dogma, cuidado com qualquer discurso de flexibilização da presunção de inocência. Porque é interessante flexibilizar quando a flexibilização acontece para o outro. Mas quando você se coloca na condição de protagonista, isso é muito perigoso. Quer ver? Com todo respeito a qualquer profissão, mas para dirigir Uber no Brasil, você precisa apresentar a certidão de antecedentes criminais.
E quando, mesmo com violação da lei, o Estado registra na certidão de antecedentes a mera existência de um inquérito policial, o sujeito não consegue sequer habilitar o seu automóvel para poder promover essa prestação de serviço por aplicativo. Eu já tive aluno, e eu sempre conto essa situação porque ela me marca muito, que numa briga, numa balada, deu um tapa na cara de outra pessoa. Comportamento deplorável, naturalmente, mas uma infração de menor potencial ofensivo. Foi para a delegacia, fizeram o termo circunstanciado, que é a investigação simplificada para apurar as infrações de menor potencial ofensivo. No juizado especial, ele se submeteu ao Instituto da Transação Penal e pagou uma cesta básica no valor de meio salário mínimo. Esqueceu aquele episódio da vida dele. Anos depois, já formado, prestando concurso público, foi aprovado no concurso para delegado. Só que existe uma parte do certame chamada de análise de vida pregressa. E você tem que dizer sim ou não. E a pergunta em síntese é a seguinte: já foi investigado, processado criminalmente ou se submeteu a termo circunstanciado de ocorrência? Você só vai dizer sim ou não. Obviamente, não pode mentir. Ele disse sim e ele foi reprovado no concurso para delegado por ter se submetido a uma transação penal anos atrás ao pagamento de meia cesta básica. Mesmo para aqueles mais incrédulos, aqueles mais reticentes, eu preciso agora fazer uma constatação legal. Porque sem respeito às regras do jogo, sem respeito à norma, o sistema como um todo está corrompido. E o artigo 76 da Lei dos Juizados diz assim: aquele que se submeter à transação penal continua com bons antecedentes. Como é que a lei federal indica que se eu me submeto à transação penal, eu tenho bons antecedentes, e uma banca de concurso público, violando o princípio da presunção de inocência, reprova o candidato que cumpriu as regras do jogo? Será que essa instabilidade realmente será um vetor de perenização no Brasil? Isso é inaceitável. Precisamos pensar o direito de uma maneira prudente. E as regras do jogo devem estar pautadas com o respeito à nossa Constituição Federal. É muito perigoso. Nós estamos escolhendo, ao longo dos anos, alguém que venha salvar o país. Estamos em busca sempre de um herói, de um salvador da pátria. Mas o Milor Fernandes, infelizmente já falecido, dizia o seguinte: um país que precisa de herói é um país que não merece ser salvo. Isso me marca muito. Nós não teremos aqui uma grande personalidade que vai reformular o sistema. Até bem pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, pensávamos que esta personalidade era um ex-juiz federal e que hoje já é ex-ministro da Justiça. Ora, o trabalho é um trabalho coletivo. A respeitabilidade se faz diante de uma cultura sistêmica e principalmente com uma convicção de como as regras do jogo devem ser implementadas com ética e com um pensamento social aprimorado. Então, meus amigos, agradeço imensamente a atenção de vocês. Agora, quero deixar aqui o meu Instagram, onde diariamente eu trabalho com direito processual penal, trago as novidades e tento sempre pensar na disciplina numa ótica de aprimoramento e de responsabilidade social. É o @Nestor_Távora. Então agradeço a vocês da Unipam, agradeço mais uma vez a professora Sabrina, agradeço ao professor Alexandre e volto a palavra aí ao professor Gabriel, o nosso âncora, o nosso interlocutor na noite. Cara, professor Távora, que brilhante palestra. Muito obrigado mais uma vez, viu? Ficamos muito honrados pelo fato de o senhor ter aceito o nosso convite
e de estar aqui hoje presente no Unipan. Muito agradecido mesmo pela sua exposição. Eu queria, professor, fazer uma única pergunta, né, dado o adiantado da hora, que seria a seguinte. Bom, com a Lei 13.964, nós tivemos aí uma clara opção pelo legislador em razão do sistema acusatório. Então, está ali consignado no artigo 3º que o nosso sistema, de fato, hoje é acusatório, e acabamos com toda aquela celeuma, né, se seria de fato acusatório, inquisitivo e tudo mais. Acontece, contudo, professor Nestor, que nós temos ainda alguns dispositivos remanescentes lá no Código de Processo Penal que ainda estabelecem a atuação de ofício por parte do magistrado. Eu destaco aqui, por exemplo, o artigo 156 do CPP, que vem tratando aí da possibilidade de o juiz ter iniciativa no campo probatório. Professor, como é que nós fazemos, então, diante dessa realidade, para poder, inserir esse dispositivo, que ainda é um dispositivo remanescente, dentro dessa estrutura que hoje é manifestamente acusatória? Professor, assim, eu não quero ser aqui pessimista, até porque eu tenho algumas convicções de que um futuro mais auspicioso nos espera. Mas, infelizmente, o que eu tenho percebido nas discussões no dia a dia, em que pese adotarmos o sistema acusatório e trazermos para o juiz o seu papel, que é a atuação de suprapartes, como no capítulo das provas, todas as provas em espécie contemplam a atuação de ofício pelo juiz, me parece que o discurso que vai preponderar é que a atuação de ofício do juiz, ela subsiste, mas relegada a último plano. Em última análise, o juiz não vai ser protagonista, mas ele poderia atuar de maneira subsidiária ou, parafraseando Nelson Hungria, como um soldado de reserva. Eu só me permito aqui a discordar desse entendimento. Na minha ótica, todos os dispositivos que consagram iniciativa probatória do juiz estariam tacitamente revogados, porque incompatíveis com a pretensão de um sistema que tende a ser acusatório. Eu tenho o Ministério Público, eu tenho assistente de acusação, eu tenho querelante. Nós temos figuras que estão no polo ativo da demanda. Não é o juiz que precisa suprir a atividade acusatória. Aí, aqueles carregados de boas intenções diriam, mas Nestor, o juiz poderá de ofício determinar a produção de prova em favor da defesa. E eu lhes digo, pensem comigo, não. Porque a Constituição Federal, ora, não é qualquer diploma, não é uma resolução, não é uma portaria, é a Constituição Federal que nos diz, in dúbio pro réu, na dúvida absolva. Então o juiz, estando acometido por dúvida, ele deve absolver o imputado ao final da instrução. Ele não precisa sair da sua condição de imparcialidade, romper a barreira da Constituição para, de ofício, determinar alguma prova para demonstrar inocência. Porque para a consagração da absolvição, basta a dúvida da culpa. Se existir certeza da inocência, melhor ainda. Mas não precisamos que o juiz pague um preço tão alto, um risco de romper a sua imparcialidade no intuito de provar algo em favor da defesa. Aliás, se o juiz é parcial, não adianta que Jesus esteja na defesa. A condenação é certa. Ô, professor, que bacana. Também comungo do mesmo pensamento, tá? E fico muito feliz, né? Quero aqui mais uma vez externar a minha satisfação de recebê-lo no Unipan, especialmente para mim, que o tenho como referência, né? E que tanto o cito nas minhas aulas de processo penal. Então, tem como referência não só no campo científico do processo penal, mas também como sendo um dos maiores expositores do Brasil, né? E para mim, então, é um grande prazer poder aqui apresentá-lo neste 14º Fórum Jurídico. Infelizmente, pelo adiantado da hora, nós vamos ter que ficar por aqui. Eu me despeço do senhor, porque já começaremos a nova palestra com o professor Salomão Viana. E, portanto, grande figura. Muito obrigado pela participação. Um forte abraço. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais. Tchau, até mais.